Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo semanal do livro de Romanos. Hoje nós vamos começar no capítulo 11. Animados aí para o capítulo 11 ou não? Bora? Então você pode deixar a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 11. Vamos começar aqui o capítulo 11. Possivelmente não vamos concluir hoje, até porque o capítulo 11 tem 32 versículos, né? Mas vamos caminhar aqui e vermos até onde vamos chegar nesse capítulo que é muito legal. E quando chega no capítulo 12, nós temos uma virada no livro. Capítulo 12 em diante, Paulo começa a aplicar um monte de ensinos que ele vem dando no decorrer do livro, de forma bem objetiva, e é muito gostoso a partir do capítulo 12 estudar os assuntos ali. Não que os outros não tenham sido. Eu acho que são extremamente enriquecedores os assuntos do livro de Romanos e profundos os assuntos do livro de Romanos. Enfim, em Romanos capítulo 11, nós vamos ver um pouco sobre como Deus atuou com o seu povo. E quando eu falo o seu povo aqui, é com o povo de Israel. E como Deus usou este povo para trazer a salvação ao mundo. Não somente na pessoa do Senhor Jesus, não somente nas suas revelações no decorrer da história da humanidade, ou da existência deste povo, mas também através da sua própria revelação escrita que foi dada por meio desse povo. Neste capítulo, Paulo discute também um endurecimento, podemos dizer assim, parcial de Israel. E Paulo reafirma que Deus ele não rejeitou todo o povo de Israel, mas rejeitou parte do povo de Israel. E ele apresenta, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, evidências bíblicas e teológicas para sustentar a afirmação de que Deus não rejeitou todo o povo, e somente parte. E ele destaca a graça soberana de Deus na preservação do que chamamos de o remanescente. Ou remanescente, algumas versões colocam remanescente fiel, alguns falam remanescente fiel e etc. E tal. Em Romanos capítulo 11 é parte de uma sessão maior que nós já estamos estudando, ou seja, essa sessão começou no capítulo 9, termina no capítulo 11, e nós vamos fechar essa sessão no capítulo 11, e como eu disse para vocês, do capítulo 12 em diante é uma outra sessão que nós vamos estudar. E nesta sessão, do capítulo 11 ao capítulo 9, Paulo discute a questão da incredulidade de Israel e o plano de salvação de Deus com relação a esse povo. Após ele ter ali falado sobre, nesse trecho, né, do capítulo 9 ao 11, após então, ou depois dele ter falado sobre a eleição soberana de Deus, em Romanos capítulo 9, e a responsabilidade humana, em Romanos capítulo 10. E aí então a gente chega no capítulo 11. É extremamente importante você se lembrar disso. Capítulo 9 fala sobre a eleição soberana de Deus e o capítulo 10 sobre a responsabilidade humana. Então, é extremamente importante entendermos esses conceitos para não termos conclusões equivocadas acerca de eleição nas Escrituras. E no capítulo 11, então, ele vem com uma discussão sobre a fidelidade de Deus a Israel. E ele argumenta que Deus não rejeitou o seu povo e que sempre houve, no meio do seu povo, um grupo fiel e que Deus preservou este grupo. Logo aqui nos versículos de 1 a 5, Paulo ele já mostra que essa rejeição realmente foi parcial. E a eleição, ela sempre foi real para este remanescente, que sempre existiu em Israel. Versículo 1 diz o seguinte, você vai acompanhando, eu vou lendo os versículos e você vai acompanhando na sua Bíblia, aqui do capítulo 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E é muito legal porque Paulo ele inicia com uma pergunta retórica, simplesmente para refutar a ideia de que Deus tenha rejeitado Israel.
Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Então ele faz essa pergunta retórica. E logo em seguida ele já manda a resposta: não, não rejeitou o seu povo. Usando os termos que nós lemos no texto, que é de modo nenhum. E este de modo nenhum é um argumento forte que vai contra a suposição de que Deus tenha rejeitado o povo. E ele usa a sua própria história como um argumento para mostrar que Deus não rejeitou o povo de Israel. Ele usa a sua própria identidade como israelita para mostrar que há salvação em Israel. E ele menciona a sua linhagem como descendente de Abraão, porque os israelitas são descendentes de Abraão. E ele vai mais específico ainda. Olha, eu sou descendente de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim e eu sou salvo pelo Senhor Jesus. Ou seja, há salvação em Israel. O que ele está mostrando aqui para os seus leitores é que existem israelitas fiéis a Deus. Logo no início, logo no primeiro versículo, ele demonstra isso. E Paulo se considera parte deste remanescente. E que Deus sempre manteve a sua promessa, não rejeitando completamente o povo. O que ele está mostrando é: Deus não quebrou a sua promessa. Ele manteve a sua promessa. O versículo 2, ele vem completando o seu raciocínio, e no seu raciocínio, então ele diz: Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? A expressão a quem Deus conheceu de antemão, ou a expressão de a quem de antemão conheceu, se refere logicamente ao relacionamento especial de Deus com relação aos seus escolhidos. Isso implica um relacionamento íntimo e amoroso de Deus. Não é algo somente cognitivo, algo somente espacial, nada disso, algo. Não, não. O de antemão conheceu, o conhecimento aqui está relacionado a relacionamento mesmo e relacionamento íntimo. Nós já falamos sobre isso, sobre o que de antemão conheceu nas aulas anteriores, eu não vou me aprofundar aqui. E vamos falar um pouco mais sobre isso lá no versículo 6, quando chegarmos no versículo 6. E Paulo usa Elias citando 1 Reis, capítulo 19, versículos de 10 a 14. E ele usa essa história de Elias para mostrar que, mesmo quando parece que todo o povo é infiel, Deus preserva um grupo fiel a ele. Que grupo é esse que Deus preserva? Aquele grupo que ele conheceu de antemão. Que Paulo está definindo esse grupo aqui. É o grupo daqueles que ele se relacionou desde sempre. É igual, que é o versículo 3 aqui, ó. Mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Quer dizer, o que Paulo está fazendo aqui é literalmente citando a passagem de 1 Reis, para demonstrar que essa ideia de que não existe mais fiéis, que não existem mais as pessoas que seguem ao Senhor, é uma ideia errada. Porque aqueles que foram conhecidos de antemão, aqueles a qual Deus se relacionou desde sempre, antes mesmo da fundação do mundo e tudo mais, estes sempre vão existir. Elias acreditava que era o único fiel restante. Olha só que parecia ser até um pouco de, sei lá, não sei, soberba, não sei, entendeu? Imagina você achar que, caramba, eu sou o único Deus no mundo que restou, que é fiel ao Senhor. Tipo a família de Noé, né? Só que no caso de Noé, realmente eles eram os únicos, entendeu? Não tinha mais ninguém, né? E Elias estava completamente enganado. E a fala de Elias mostra aqui uma visão pessimista da fidelidade de Israel para com Deus. E Elias aqui, ele é usado como um exemplo de como mesmo os fiéis podem
se sentir isolados e desanimados com relação às coisas que acontecem. Mas Deus sempre tem seus servos para permanecerem fiéis. E isso é muito importante, tá, gente? Porque às vezes nós olhamos para a história, para o que está acontecendo na história, olhamos para a Europa, por exemplo, olhamos para o Oriente Médio, por exemplo, olhamos para a Ásia, e às vezes, para uma grande parte da Ásia, né? Graças a Deus nem toda, mas às vezes você pode olhar assim e falar, nossa, mas onde está o povo de Deus naquele lugar? Onde está o povo de Deus no mundo muçulmano? Onde está o povo de Deus em países que perseguem o evangelho? O povo de Deus está lá. Eles estão lá. Deus preserva. Deus mantém os seus remanescentes. Em toda a história da igreja, não somente na história do povo de Israel, tá bom? Mas em toda a história da igreja, por exemplo, sempre tentaram destruir a igreja de Cristo e ainda estão tentando destruir. Mas a igreja de Cristo não é, ela, ela não é somente um prédio em quatro paredes. Ali, o prédio em quatro paredes é onde a igreja se reúne. Mas aquele prédio não é literalmente a igreja. A igreja se reúne naquele prédio. Então a igreja pode ser na casa da Maria, a igreja pode ser na casa da Cida, a igreja pode ser na casa do André, na casa do Mauro, se o povo ali se reunir para glorificar e adorar a Deus como um corpo de Cristo. Então Deus sempre vai manter os seus fiéis, sempre vai manter o seu remanescente. Versículo 4. Que lhe disse, porém, a resposta divina? E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Paulo ainda está citando o caso de Elias. Deus mostra para Elias, Deus responde a Elias, Elias, igual a você, eu reservei para mim. Ou seja, eu separei para mim 7.000 pessoas. E homens aqui são pessoas, tá? Que não adoraram outro Deus, aqui Baal, né? Que não adoraram outro Deus. E isto vem demonstrando, e Paulo está mostrando, usando o próprio Elias, os escritos de Elias, Paulo está mostrando para os judeus que estão lendo esta carta aos Romanos que Deus mantém um grupo fiel em tempo de apostasia, em tempos difíceis, seja no tempo que for, Deus mantém um grupo fiel a Ele. Deus diz, eu preservei 7.000 para mim, eu separei para mim 7.000 e essas pessoas me adoram. O que isso demonstra? E o que Paulo está demonstrando para o povo? A fidelidade dele, de Deus, para com o povo. Versículo 5. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E aí é muito legal porque Paulo conclui que assim como nos tempos de Elias, que haviam pessoas escolhidas por Deus, que parecia que não havia por causa do contexto histórico que Elias estava vivendo, parecia que ele estava sozinho por causa das perseguições, das lutas e tal. E Paulo conclui, olha, assim como naquele tempo havia um remanescente escolhido pela graça, o remanescente escolhido por Deus, lógico, pela graça, e Paulo fala, da mesma forma é hoje, no tempo de hoje. E isso demonstra que a eleição sempre foi, sempre será baseado em graça e não em é, obras humanas ou esforços humanos. John Stott, no seu comentário, falando sobre esse texto, ele explica que a graça é o fundamento da escolha de Deus. Ele destaca que a preservação de um grupo, de um remanescente em toda a história da humanidade é um ato gracioso da soberania de Deus. Ele vem mostrando que a salvação é um dom de Deus e não um resultado de mérito humano. A salvação é um presente de Deus e não algo que se recebe porque fez alguma coisa. E Paulo vem demonstrando isso o tempo todo. Você deve perceber. Existem alguns termos importantes neste trecho que eu gostaria de destacar com vocês aqui. Primeiro, o termo remanescente. O que significa remanescente? Remanescente significa um grupo pequeno ou um grupo fiel
que é preservado. E no contexto bíblico, remanescente significa literalmente um grupo fiel preservado por Deus dentro de um todo. No caso do contexto de Israel, remanescente é um grupo fiel preservado por Deus dentro de Israel. No caso da igreja, no período da graça e tudo mais, remanescente é um grupo fiel separado por Deus que está vivendo dentro deste grupo ou deste período chamado graça. E este grupo fiel representa a comunidade que faz parte das promessas divinas realizadas por Deus. Então, esse termo remanescente é muito importante. Assim como eleição da graça, que eu acho que é um termo muito importante que a gente não pode jogar fora. Eleição da graça significa, e não é outra coisa, escolha soberana de Deus baseado nele mesmo, ou seja, em sua graça, e não em méritos humanos. Então, quando nós lemos, pela graça sois salvos, Deus escolheu, irmãos e amigos aqui, olha, o mérito todo está em Deus, não em nós. Então, quando nós falamos sobre eleição, não tem nada a ver com Calvino, não tem nada a ver com Armínio, que são pessoas que passaram na história e tentaram estruturar as doutrinas, seja lá como for. Não, é um ensino bíblico das Escrituras. Deus tomando decisão de manter um grupo fiel a Ele. E lógico, conhecimento prévio indica, como eu disse anteriormente, relacionamento íntimo de escolha e amor soberano de Deus para com aquele que Ele escolheu. A manutenção, gente, de um remanescente fiel a Deus demonstra a fidelidade contínua de Deus com relação às suas promessas, independente da infidelidade humana. É muito interessante, porque quando Paulo ele está ensinando sobre este remanescente fiel, ele está mostrando para o povo aquela questão que o povo levantou lá no início do livro. Não, não, nós somos descendentes de Abraão, nós temos o sangue de Abraão, então nós temos a garantia da justificação ou a garantia da absolvição diante do trono. Paulo vem mostrando, e agora no capítulo 11 ele está concluindo o seu raciocínio, mostrando, olha, não, não, não. O fato de você ser Israel não quer dizer que você seja Israel, e ele já disse isso antes. E ele pega e diz que Israel basicamente são estes remanescentes. E a escolha do remanescente sendo como um ato de graça soberana de Deus, enfatiza que a salvação é este dom de Deus. Embora a nação como um todo tenha falhado, e ele tem mostrado isso nas Escrituras, ele mostra que existe esperança. E a esperança das promessas cumpridas se assenta nestes remanescentes que são fiéis. E aí eu gostaria então de refletir algumas coisas aqui com vocês nesse pequeno trecho aqui que nós estamos conversando. Tá? Primeira coisa, assim como Deus não rejeitou Israel, nós podemos sim confiar nas promessas de Deus em nossa vida, no agora, no hoje. Podemos confiar na fidelidade de Deus, naquilo que Ele prometeu. Ele não volta atrás. Uma outra coisa que talvez a gente possa pensar aqui é sobre a consciência de que a eleição é literalmente pela graça e deve nos levar a uma humildade e a gratidão em relação a isso. O fato de nós conhecermos que a eleição, a escolha de Deus foi baseada no seu amor, na sua graça, única e exclusivamente nele, nos leva a ter gratidão, porque mostra que nós, seres humanos aqui, não fizemos nada para merecer isso. E que é literalmente um presente imerecido que Deus nos deu. Agora, isso me leva a não me gabar.
com relação ao fato de ter esse relacionamento com Deus. Uma outra lição que eu acho importante nós vermos nesse pequeno trecho aqui, mas o que Paulo está ensinando sobre o remanescente deve nos encorajar, ou encorajar todos aqueles que creem no Senhor Jesus, a permanecer fiel, mesmo quando parece que a maioria das pessoas que estão à nossa volta, que a maioria das pessoas estão longe, se afastaram de Deus. E isso aqui, gente, é uma coisa que durante a pandemia e no período pós-pandemia ficou muito evidente. Muitas igrejas, e eu digo muitas igrejas mesmo, tiveram uma baixa de pessoas na igreja tremenda. Igrejas que eram grandes ficaram pequenininhas. Estou falando em número de pessoas, tá bom, gente? Eu não estou falando de prédio aqui. Muitas pessoas que antes tinham a prática, estou falando de prática, tá? De cultuar a Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus em comunhão. Quando eu falo em comunhão, é estando na igreja com o povo de Deus. Depois da pandemia, se acostumaram a ficar em suas casas e abandonaram as igrejas. Isso demonstra algumas coisas aqui. Eu não vou entrar no mérito, mas isso demonstra algumas coisas. Mas isso não deve abalar as pessoas que permaneceram fiéis no corpo de Cristo. Isso não deve desanimar as pessoas. Quando parece que a maioria está se afastando, não se preocupe, o remanescente permanece fiel. Esse remanescente vai se manter firme. E nesse trecho Deus vem mostrando isso. Né? E lógico, devemos sempre orar para que Deus continue a levantar este grupo em nossa geração, em todas as nações. Devemos sempre orar para que Deus possa sempre levantar os seus remanescentes, aqueles que Ele escolheu de antemão para serem seus. Que Deus possa fazer com que essas pessoas se levantem para ser evangelistas, pastores, professores de Bíblia, conselheiros, que possam servir, que possam adorar ao Senhor, onde quer que estejam. Devemos orar por isso. Enfim, aí no capítulo 11, versículos de 1 a 5, oferece uma grande afirmação da fidelidade de Deus e de sua graça soberana, através do conceito de remanescentes. Paulo mostra que, mesmo em tempos de apostasia, Deus preserva aqueles que são fiéis a Ele. E esses fiéis a Ele são chamados de remanescentes.